Meu nome é Celso Simões Alexandre, sou português, nascido em Angola, engenheiro eletrotécnico pela Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, e desde 1967 trabalhando em ar-condicionado. Como é que isso aconteceu? Aconteceu que, estando formado em engenharia e voltando para Angola como oficial do Exército Português, precisava melhorar a entrada de dinheiro durante o mês e então me disponibilizei para fazer projetos de eletricidade, basicamente de luminotecnia aí em Angola. E aconteceu que num grande projeto onde eu fui envolvido, havia uma proposta de ar-condicionado, aliás, duas propostas de duas empresas que estavam no local, mas não havia uma entidade externa que pudesse, de certo modo, avaliar qual das duas propostas era a mais conveniente. O diretor da empresa, que era uma empresa multinacional de cimentos, me convidou para fazer isso. Eu disse que não entendia nada, mas ele disse, bom, mas pelo menos você é engenheiro eletrotécnico, eu sou engenheiro civil, então provavelmente terei mais dificuldade do que você em entender alguma coisa. Então, olhe, estude e nos faça uma recomendação. Eu fui às duas empresas, pedi que me ajudassem, pedi que me dessem material de estudo, né? Aí ganhei o meu primeiro manual de ar-condicionado, o famoso livro da Carrier, né? E pude com isso começar-me a interessar pelos processos de ar-condicionado. O assunto morreu por aí, mas 2 anos depois, quando terminei a minha comissão de serviço, né, eu precisava de um emprego. Né? E o único emprego que apareceu disponível na época era para alguém que se interessasse em trabalhar numa empresa de ar-condicionado e, curiosamente, com a exigência que essa pessoa fosse um engenheiro eletrotécnico ou eletricista e não um engenheiro mecânico. E quando eu perguntei porquê, a resposta foi, bom, um ar-condicionado funciona tão bem ou tão mal quanto o controle. E os controles, pelo menos naquela época, né, eram basicamente à base de circuitos elétricos, de coisas ligadas à eletricidade. E assim entrei numa empresa de ar-condicionado, né, conhecendo praticamente nada, mas essa empresa me proporcionou, durante os 4 anos em que eu estive lá, fazer estágios e cursos profissionalizantes na África do Sul, depois nos Estados Unidos e depois na Suíça. E aí então começou a minha vida no ar-condicionado. E desde muito cedo me deparei em Angola com um sério problema. Havia hospitais, o Hospital Central de Luanda, que na época era chamado de Hospital Maria Pia, né? Hoje eu acho que mudaram o nome para Graça Machel ou uma coisa assim parecida, né? Era o hospital central onde chegava tudo. E havia um centro cirúrgico com 4 salas. E aí me pediram que eu fornecesse o ar-condicionado para esse centro cirúrgico. De novo, nessa época eu já tinha estado nos Estados Unidos, já tinha os manuais da Astra, né? Me atrevi a fazer pela primeira vez um projeto de instalação de um centro cirúrgico, numa época em que ainda se exigia que os centros cirúrgicos tivessem 100% de ar exterior, né? E aí, com muito poucos conhecimentos sobre os problemas ligados à filtragem que daí poderiam advir. Conseguimos lá fazer um ar-condicionado que pelo menos dava conforto às pessoas que estavam por lá, mas eu mesmo hoje reconheço, depois de tantos anos, né, que aquilo foi uma instalação relativamente primária. Era, digamos assim, um ar-condicionado, eu não diria de conforto, porque já na época havia a preocupação de deixar que a equipe cirúrgica comandasse a temperatura dentro da sala e a temperatura era bastante baixa, né? Era aí na ordem dos 18, 19 graus que era exigido, né? Mas por aí ficou. E daí veio todo o meu interesse nessa área hospitalar, mesmo fazendo ar-condicionado em outras utilidades, né? E daí tive que participar da equipe que fez o projeto do primeiro hospital universitário que houve em São Paulo, porque entretanto se tinha formado a universidade em Angola, havia um curso de medicina e junto ao antigo Hospital São Paulo, que era numa zona assim um pouco afastada do centro da cidade, se criou um novo edifício para funcionar como hospital universitário. Então eu participei dos projetos, são da minha autoria os projetos de eletricidade e de ar-condicionado desse hospital, e não parou por aí. Depois, logo a seguir,
apareceu a primeira clínica privada, praticamente um hospital, creio que tinha uns 400 leitos, não é? Ali numa zona de Luanda chamada Samba, não é? E foi a primeira instalação de porte com água gelada que eu projetei e que instalei. E de novo aí tinha centro cirúrgico, onde nós tínhamos duplicado, de certo modo, por razões de segurança. Havia unidades de tratamento de ar de água gelada, mas havia também em stand-by, porque os problemas da energia em Luanda, e embora o hospital tivesse gerador de emergência, aconteciam com alguma frequência, então tinha um sistema de stand-by com unidades de expansão direta para atender também o centro cirúrgico. Aí, enfim, essa foi a minha vida em Angola. É do conhecimento de todos que depois terminou, digamos assim, o desejo de Portugal de manter a sua soberania sobre as antigas províncias ultramarinas, mais tarde designadas de novo por colónias. Angola se tornou independente. No primeiro início eu achei que haveria alguma possibilidade de ficar por lá, mas como também se devem lembrar, quando os portugueses saíram, houve uma guerra civil declarada, porque quando os portugueses estavam lá, tinham 3 movimentos lutando pela independência, 3 partidos políticos, e cada um tinha o seu exército privativo. Quando os portugueses saíram, eles começaram a guerrear entre eles para ver quem assumiria o poder. Era muito complicado, e então eu decidi que deveria mudar de ares. Haviam algumas hipóteses para alguns países da África, mas a facilidade da língua, mais relativa à minha família do que a mim mesmo, me levaram a vir para o Brasil.